Pastor Miguel aqui, eu sou um dos pastores da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul e você está assistindo um dos nossos programas, que nós estamos produzindo mais programas para lançar durante a semana, mas queremos lembrar a todos que nós temos, apesar de não termos os cultos ao vivo dentro da igreja, mas nós estamos transmitindo cultos em live na quarta-feira às 19h30. Você pode achar isso no YouTube, no Facebook, Instagram também. E aí no domingo de manhã, às 9 horas, nós estamos também com a nossa EBD e domingo à noite, às 19h30 também. Então nós agradecemos que você está assistindo o nosso programa, espero que você goste. Nós temos um assunto bem simples, bem direto para essa lição. E eu quero perguntar, então, começar perguntando se você acha que, quando você encontra uma pessoa, se a saudação é importante. Eu tenho uma coisa que eu quero até, para vocês que são jovens, você se tocar um pouquinho, porque antigamente, qualquer pessoa que chegasse em qualquer ambiente, a pessoa diria bom dia, boa tarde, boa noite, e faria pelo menos essa saudação. Mas hoje, a geração atual, eu tenho notado que os jovens eles não estão nem aí, a não ser que sejam outros jovens e sejam pessoas que elas conhecem. Então, é muito raro hoje em dia você passar na rua e você receber a saudação de um bom dia de um jovem. Então, está no nosso poder corrigir isso. Os pais precisam estar ensinando os seus filhos, criancinha ainda, a respeitar as outras pessoas e quando chegar no ambiente, dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então, isso é importante. E acho que eu já posso também lançar outro desafio. Quando você cruza a fronteira aqui para o Peru, se você encontrar, como eu sempre encontro, um grupo de crianças junto com a professorinha, andando pela rua, fazendo alguma coisa, indo para alguma atividade da escola, todas aquelas crianças podem ser miudinhas como forem. Buenos dias. Todas elas falam com você. Se tiver 50, é 50 vezes que você vai dizer buenos dias. Então, nós precisamos, é uma coisa boa, é uma coisa antiga, é uma coisa da sociedade, é uma coisa de ser humano. Você desejar alguma coisa boa e fazer uma saudação para a pessoa. Então, jovens, está aí o desafio. Não fale só com quem você tem afinidade, não. Quando você passa por uma pessoa, diga bom dia, boa tarde. É ótimo isso, é bom para você. E é bom para a sociedade e mostra um pouquinho mais da nossa educação ou a falta da mesma. Mas quando se trata de saudação na Bíblia, como é que é? Se você é crente, independente de que igreja você pertence, se você é crente, com certeza, você já topou aquela pessoa que a saudação é a paz do Senhor, irmão. E eu não estou aqui para condenar isso de jeito nenhum. É uma saudação muito bonita, muito bacana e não tem problema. Mas se você é batista, você, com certeza, se você é saudado por alguém que diz a paz do Senhor, irmão, você perde o rebolado. Você fica se perguntando, como é que eu respondo isso? Como é que eu falo? E eu confesso para você que eu acho que toda vez é uma coisa diferente. Mas muitas vezes a pessoa quando diz para mim, a paz do Senhor, irmão, eu respondo, bom dia.
ou boa tarde. Geralmente eu não uso essa saudação, não porque não é uma saudação errada, não estou dizendo isso, mas não é a saudação bíblica. Não é a saudação que você vai encontrar na palavra de Deus. E eu estou trazendo esse estudozinho sobre esse assunto pelo seguinte, porque essa saudação, na realidade, revela a posição doutrinária de quem a usa. E se nós fôssemos usar uma saudação formal desse tipo, nós usaríamos a saudação que se encontra na Bíblia. A Bíblia tem. E eu não vou, porque eu tenho um montão de inícios, introdução de livros dos apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos eles usavam uma outra saudação, e a outra saudação, a saudação bíblica, revela a posição doutrinária de quem está fazendo a saudação. E qual é a saudação bíblica? Graça e paz. Graça e paz. Não só a paz do Senhor, irmão, mas é graça e paz. E eu digo para você, a saudação, a paz do Senhor, irmão, se você me saudar com isso, eu não vou lhe dar tapa, não. Mas provavelmente eu não vou dizer para você de volta a paz do Senhor, irmão. Porque você está revelando para mim uma posição doutrinária contrária à posição doutrinária da Bíblia. Você diz, mas pastor, será que é importante isso? Será que as pessoas realmente têm consciência disso? Não, as pessoas não têm consciência, não. As pessoas, quando dizem a paz do Senhor, irmão, estão falando com sinceridade. Estão falando uma coisa que eles acham uma coisa boa, bacana. Mas eles foram instruídos a usar essa saudação, que não é a saudação da Bíblia, que a saudação da Bíblia sempre é graça e paz. Não é só paz do Senhor, irmão. Então, as pessoas foram instruídas, mas elas foram instruídas pelos líderes da sua religião ou da sua igreja, baseados na doutrina da sua igreja. E quem fala a paz do Senhor, irmão, estão falando baseados naquilo que eles são ensinados dentro das suas igrejas e religiões. E o que é ensinado? Que é muito bacana ter a paz do Senhor. Mas eles não colocam na frente aquilo que os apóstolos todos colocavam e que está na Bíblia muitas vezes, graça e paz. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Porque a doutrina bíblica nos ensina o seguinte, que sem a graça de Deus, você não vai ter paz. Você não vai ter paz espiritual. A paz só vem depois que você reconhecer que Deus é Deus soberano, que Ele criou o plano de salvação, que é totalmente de graça, que depende inteiramente de Deus e da sua obra para, primeiramente, nos acusar de que somos pecadores, para nos dizer que se nós não recebermos Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado e ressuscitou por nós, não teremos paz com Deus. E é esse mesmo Deus de graça e de misericórdia e de paz que preserva os salvos, os crentes em Jesus Cristo, com segurança absoluta e completa até chegar no céu. A graça vem primeiro. E como subproduto da graça de Deus vem a paz. Em Romanos, quero ler um verso para vocês aqui. Em Romanos, capítulo 5, verso 1, diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz é um fruto, um resultado da graça de Deus. E os apóstolos sabiam disso. E por isso que quando eles mandavam as suas cartas às igrejas, eles começavam, a sua saudação sempre era graça e paz. Você não vai encontrar a paz do Senhor, irmão, porque sem a graça, sem a compreensão de que a graça de Deus, que a salvação é inteiramente uma iniciativa divina, não tem dependência no ser humano. Então, eles sabiam disso e eles ensinavam isso. Mas muita gente quer falar em paz sem admitir a graça, sem admitir que Deus é a fonte. Foi Deus que tomou a iniciativa para acabar a guerra que havia entre o ser humano pecador e Deus. Foi Deus mesmo que tomou a iniciativa. Foi somente Ele que, pela sua graça, que é Jesus Cristo, o presente, o dom de Deus para a salvação, Ele mandou seu Filho para morrer na cruz, ser sepultado e ressuscitar, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E então, a partir do momento que Ele, pelo seu Espírito, nos despertou da nossa morte espiritual e nos regenerou, pela sua graça, nos deu vida, Ele também nos preserva, Ele nos conserva, Ele nos guarda para não perdermos a salvação que Ele nos deu de graça. Então, quer saudar alguém biblicamente? Tenha doutrina saudável. E diga para a pessoa, graça e paz. Então, nós, batistas, nós não usamos formalmente toda hora essa saudação, mas tem um mundão de pessoas que dizem que são crentes e eles querem falar só na paz, sem falar na graça. E agora, para a gente concluir, deixa eu explicar como essas coisas doutrinárias são importantes. Até numa saudação dessa é importante porque revela o que nós cremos sobre a salvação. Porque tem gente que quer a paz, mas não quer falar da graça. Não quer falar daquilo que é feito por Deus para nos salvar, que nos traz a paz, como diz o verso que nós lemos. Um dos meus professores de seminário, muitos anos atrás, falou uma coisa interessante, uma experiência que ele teve com um líder evangélico de uma outra linha doutrinária que acredita que sem batismo a pessoa não será salva. E então ele crê que Jesus Cristo é o Salvador, mas se você não se batizar, não tem chance de ser salvo. E esse meu amigo professor e pastor batista, conversando um dia amistosamente com esse outro pastor dessa outra igreja, o outro disse assim, a gente precisava ter mais comunhão, irmão. Nós precisávamos ser mais próximos. Ele disse, só que tem um problema, porque doutrinariamente nós estamos em mundos opostos. Porque vocês acreditam que para chegar no sangue tem que passar pela água. Compreendeu o que ele quis dizer, o meu amigo? Vocês acreditam que para chegar no sangue tem que passar pela água. Para chegar na salvação tem que ter o batismo. Já nós batistas acreditamos o seguinte, você tem que passar primeiro pelo sangue para chegar na água. Você tem que receber Jesus Cristo primeiro, ser um salvo em Jesus Cristo para depois ser batizado. Então é o oposto, não tem como ter comunhão porque é o oposto. Então esse mundão de gente que anda por aí saudando com a paz do Senhor, irmão, eles não acreditam na segurança dos salvos, eles não acreditam que é Deus que realmente salva totalmente, eles acreditam que alguma coisa depende do ser humano,
pode ser o seu batismo no Espírito, as suas línguas, as suas curas, alguma coisa, e nunca vão acreditar na segurança dos salvos. Então, por isso que eu digo francamente, eu fico com um pouquinho de receio em receber a pessoa, em falar com a pessoa com a mesma saudação, a paz do Senhor, irmão, porque eu não sei se ele é salvo. Porque ele não acredita, provavelmente ele não acredita naquilo que eu creio que está na Bíblia. Graça e paz. Que a paz só vem depois da graça. A graça de Deus é que é o fator principal para que a pessoa seja salva e tenha a paz de Deus. Então, você pode usar, não tem problema. E eu não vou ficar chateado se você usar. Mas a saudação bíblica, qual é? Graça e paz. Então, digo para você, graça e paz. Até a próxima oportunidade.